Então agora vamos responder aqui algumas questões, ok? Então venham aqui comigo para a tela. Vamos lá, temos a questão 1 aqui, diz o seguinte: leia o texto misto. Então, nós temos um texto misto aqui abaixo e responda as questões, ok? O texto misto diz o seguinte: sempre é hora de combater a dengue, ok? E a figura do reloginho. E temos as pessoas, ok? Vamos ler o que se pede no comando aqui, ó. Isso aqui se chama o comando da questão. Vamos ler o que se pede aqui, ó. Campanhas educativas têm o propósito de provocar uma reflexão em torno de questões sociais de grande relevância, tais como as relacionadas à cidadania e também à saúde. Com a imagem de um relógio, que eu mostrei, o despertador e o slogan, sempre é hora, então o slogan é esse, sempre é hora de combater a dengue. Ok. A campanha nacional de combate à dengue objetiva, ou seja, tem o objetivo de convencer a população de que é preciso, aí a gente completa com uma dessas alternativas. Então, o objetivo é convencer de uma dessas alternativas aqui. Ok. Aqui, pessoal, percebam que diz aqui, ó, sempre. Sempre é hora, ok? Sempre é hora de combater a dengue. Então, vamos lá. Vamos analisar cada alternativa. Então, vamos ler aqui, ó. Objetivo é convencer a população de que é preciso... Aí, a gente vem para a primeira. É preciso eliminar as potências criadoras quando aparecer a doença. Perceba que ele diz quando aparecer a doença. E aqui na propaganda está dizendo que é sempre que é hora de combater a doença. Então, não é quando aparecer a doença. Então, essa parte aqui deixa a questão errada. E eliminar potenciais criadouros está muito amplo. Não é o que o texto vem dizendo. Ele só diz que é para combater a dengue. Não chega a dizer que é para eliminar os criadouros, ok? Então, a primeira está incorreta. Nós não podemos sair muito do que o texto está nos dizendo, ok? Então, vamos lá. Segunda, posicionar-se criticamente sobre as ações de combate ao mosquito. Então, o objetivo é convencer a população que é preciso posicionar-se criticamente sobre as ações de combate ao mosquito. Então, esse não é o objetivo da campanha. Posicionar-se criticamente, na verdade. O objetivo é realmente combater, né? Conscientizar as pessoas aí para combater a dengue, né? Ok. Então, a segunda está errada. Terceira, prevenir-se permanentemente contra a doença. E aí é o que eu disse, ó. Se é sempre, aqui no reloginho, sempre é hora, é porque é permanentemente, não é isso? Sempre é hora de combater a dengue, então prevenir-se permanentemente contra a doença. Então, esse permanentemente aqui cabe perfeitamente em substituição do sempre, né? Ok. Então, aqui nós temos a nossa alternativa correta. Prevenir-se permanentemente contra a doença. Vamos analisar as próximas para ver qual é o erro. Olha, repensar ações de prevenção, muito amplo, né? O texto não chega a nos dizer que é para repensar as ações. Então, fora. E a última, preparar os agentes de combate ao mosquito, também muito amplo, né? Então, ficamos mesmo aí com a letra C, né? Então, vamos para a segunda. Leia o texto misto, mais uma vez, e responda as questões abaixo. Então, vamos lá. O texto está aqui, ó, rede social. E ao lado vem rede social aqui em casa é outra coisa. Ok? Então, vamos ler o comando. O comando está aqui abaixo. Comando da questão. Vamos lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais, que são as não verbais, e recursos linguísticos, que são os verbais. Então, aqui os visuais é as não verbais e os recursos linguísticos é o
linguísticos é os verbais. Então aí a gente percebe, falando com outras palavras, o que é verbal e não verbal, né? Então, vamos lá. O comando final aqui da questão pede o seguinte: no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Aí vamos ler a, essa e essa. Vamos ler. Então vamos lá. Perceba, dei uma analisada no texto não verbal, né? E vamos ler as alternativas. Depois eu explico. Então, ó, nós temos 3 alternativas. Eu vou começar por a última aqui, ó, que diz antonímia. Então, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre à antonímia. A gente viu semântica. Esses termos aqui têm a ver com a semântica, né? Questão de sinônimo, antônimo, aí tem a polissemia, ok? Aquela questão que a gente já viu. Então vamos analisar. Antônimo é aquela relação que vocês já sabem de palavras opostas. Ele diz antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso familiar. Quando ele fala antonímia, o erro está aqui, porque não é antonímia. Não é antonímia, certo? Porque antonímia é relações contrárias. Sinônimo é palavras que têm a mesma relação, o mesmo significado, parecido, bem próximo. E antonímia é opostos. Por exemplo, preto, branco. Isso são antônimos, preto e branco. Ok? Aí branco e claro seria sinônimo. Então aqui, rede mundial com a rede caseira não é essa relação de antonímia. Vamos para a segunda aqui, ó, homonímia. Então, homônimos são aqueles perfeitos, ou homógrafos, ou homófonos. São aquelas palavras que têm o mesmo som, ou a mesma escrita, ou mesmo som e mesma escrita ao mesmo tempo, porém com significados diferentes. Então, vamos ler. Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Então, mais uma vez, não é a relação de homonímia, porque homônimo são palavras diferentes na escrita ou na pronúncia, assim, iguais, né, na pronúncia ou na escrita, mas que têm significados diferentes, né? Então, aqui, mais uma vez, não é a relação de homonímia. E sobrou polissemia. Que polissemia é aquela relação de que, dependendo do contexto, a palavra rede social pode significar outra coisa, né? Então, rede social no contexto eletrônico mais atual, né? A gente fala sobre os aplicativos, né? De celular, etc. E rede social, como ele abordou aqui em casa, é outra coisa, ou seja, uma rede mesmo, né? Então, nós temos aí a polissemia do termo rede social. Então, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende veicular. Ok, então aí fica sendo resposta letra A. Próxima. Terceira questão, analise o texto abaixo, vem, ó. Nós temos aí o texto, esse é um texto apenas não verbal. Ok? E vamos analisar. Vamos ler o comando. O artista gráfico polonês Paula Kutziego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, aí vem o comando.
Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Cotsiero usa sua arte para... Então, ele usa sua arte para... Aí vem as alternativas. Perceba, nós temos aí ó, uma criança com um trenzinho, com uma cordinha. No caso aqui é o brinquedo, né? E aqui nós temos outra criança, só que ela não está com um brinquedo. Ela está puxando realmente aí um vagão aí, né? Cheio de coisas, né? Então, enquanto uma brinca, a outra trabalha. Então, vamos lá. O que é que a questão vem dizer? Então, diz o seguinte, ó. Primeira alternativa. Difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Perceba que ele usa a palavra origem. Difundir a origem. Perceba que o texto só é isso. Só é a imagem. Não há que se falar em difundir a origem. Ok? De diferenças sociais. Ele está passando as diferenças sociais, mas não é difundir a origem de como é que se origina essa diferença social, ok? Então não podemos dizer que podemos saber qual é a origem a partir desse texto, das diferenças sociais. Então a primeira está incorreta. Ok. Segunda, estabelecer uma postura proativa da sociedade. Postura proativa. Então, nada a ver, né, com a questão. A gente vê aí a questão do que ele quer abordar aí o trabalho infantil, né, as diferenças. Então, não há que se falar em postura proativa da sociedade, até porque aqui são crianças, não é verdade? Então, a segunda está fora. Terceira, provocar reflexão sobre essa realidade. Eu vou deixar essa daqui marcada com um asteriscozinho. Depois a gente volta para ela. Próxima, letra D. Propor alternativas para solucionar esse problema. Então, com esse texto aqui, ó, que é só isso, nós não temos essas alternativas. Ele não propôs essas alternativas para solucionar esse problema. Então, perceba que a gente tem que ficar no texto. Nós tem que ficar aqui, ó. Por mais que você ache que a imagem, o texto, ele propõe alternativas, você sinta isso, mas o texto não fala isso, ok? Então a gente não pode ir muito além do que o texto está falando. E a última, retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Em vários países do mundo tem como, essa imagem está mostrando isso, né? Então, fora, porque está deixando muito amplo. Então, realmente, sobra a letra C aqui, ó, provocar reflexão. E realmente, sobre a realidade, né? E realmente, quando nós olhamos para a imagem aqui, gera uma reflexão, né? Uma criança brincando e a outra trabalhando no pesado, não é verdade? Então, fica sendo aí letra C e vamos para a próxima. Que é uma questão de um texto verbal apenas. Aqui nós não estamos trabalhando mais com imagens. Então aqui, nosso objeto aqui é as palavras, ok? A gente vai ter que se atentar ao significado das palavras. Vamos lá. O texto, o título aqui já vem, ó, dizendo adolescentes. Aí destaca, mais altos, gordos e preguiçosos, ok? Então aí, 3 adjetivos bem fortes, hein? Para os adolescentes. Então vamos ler aqui parágrafo por parágrafo para nós entendermos aqui o nosso texto. Vamos lá. Diz o seguinte o texto. A oferta de produtos industrializados... Opa! Do que é que esse texto será que vai falar, hein? Ó, produtos industrializados e a falta de tempo. Então, são duas coisas
que estão afetando, né, o produto industrializado e a falta de tempo, tem essas duas coisas, por isso que o verbo está com um acento, ó, tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta, silhueta dos jovens. Silhueta é o mesmo que contorno, ok? Silhueta é o mesmo que contorno. Então, produtos industrializados e falta de tempo. Então, essas duas coisas contribuem para o aumento da silhueta do jovem. Ok, isso foi dito até agora. Vamos lá. Aqui nós temos uma citação. Ó. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger. Então, essa parte, entre aspas, é uma citação da Vivian Ellinger. E ela diz que os hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Ok. E essa Vivian Ellinger é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E aqui a sigla dessa sociedade, ok? No Rio de Janeiro. Beleza, aqui nós terminamos mais um ponto. Terminamos mais um período. Vamos lá. Pesquisas mostram que aqui no Brasil, então as pesquisas mostram que no Brasil estamos exagerando, ó, no sal e no açúcar. Além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Então as pesquisas mostram que exageramos no sal e no açúcar e não fazemos isso, ó. Comer feijão, frutas e leite. Ok. Outro pecado. Próximo parágrafo aqui. Então, esses aqui são os pecados, né? Açúcar, sal, segundo o texto. Vamos lá. Outro pecado, velho conhecido, de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surgem como marca da nova geração. A preguiça. Então, a preguiça aqui, como o texto diz, é uma marca da nova geração. Vamos lá. Então, aqui, entre aspas, de novo, nós vamos ter mais uma citação, quem sabe, vamos lá. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte. Então, preguiça está relacionada a nenhum esporte, a não praticar esporte. E isso quem disse foi a psicóloga Cristina Freire. E essa Cristina, ela monitora o desenvolvimento emocional de umas voluntárias, né? Ok. De umas voluntárias. Ok. Lemos aí já 2 primeiros parágrafos, vamos para o último. Você provavelmente já sabe quais são as consequências. Quando o texto se volta para você, ó, o leitor. As consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. Você já sabe. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor. Ok? Ó, não é novidade. Acredita Cláudia Coser, né? Então aqui já é mais uma citação dessa outra pessoa. Endocrinologista da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabológica. Então aí já é outra citação de outra pessoa para fortalecer o argumento aí do texto. Mas, olha, conjunçãozinha de adversidade. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina. Então, é um problema grande, hein? E mais uma citação, ó. Os adolescentes já estão sofrendo de hipertensão e diabetes. Exemplifica Cláudia. Ok, mais uma citação dela. Então, a gente leu aí o texto de forma bem didática, ok?
Vamos ler o comando. Eu sugiro que vocês leiam primeiro o comando. Aqui é porque, como nós estamos respondendo junto aqui, eu preferi ler o texto, mas em questões como essa, é essencial que você leia primeiro o comando. Vamos lá. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente, hábitos da população adolescente, então aqui ele se refere somente aos adolescentes e às suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto, então percebo, informações apresentadas no texto, então nós não podemos sair do que o texto nos disse. Então, temos que nos limitar ao que o texto nos disse. Por mais que você tenha a sua opinião, nós não podemos ir muito longe na nossa opinião, porque nós temos que se limitar às informações apresentadas no texto, ok? Então vamos ler as alternativas. O texto indica que... Vamos começar da última. A prática regular de atividade física é um importante fator no controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Perceba que essas informações nós não podemos encontrar no texto. Então, por mais que a gente possa saber que a atividade física contribui, mas não podemos dizer que é um fator de controle para a diabetes. Até porque o texto não falou que é um fator importante do controle para diabetes explicitamente, ok? E essa questão de provocar um aumento da pressão arterial sistólica vai muito além do nosso conhecimento e o texto não chegou a isso. Então, essa daqui está fora. Vamos para a letra D aqui. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto na população mais adulta os fatores hereditários são preponderantes. Então, de que enquanto na população adulta os fatores são hereditários, nós não temos informações no texto sobre isso. Por mais que você ache ou tenha certeza disso, ou tenha certeza que não, o texto não nos disse isso. Então, está fora. C. A maior participação dos alimentos industrializados, ele falou isso, né, e gordurosos na dieta da população adolescente, tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabológico. Então, por mais que ele tenha falado aqui em alimentos industrializados e gordurosos, não é isso que faz com que se torne escasso o consumo de sais e açúcares. E é que açúcares também é uma coisa que ele falou ser proibido aqui, né? O exagero. Então, mais uma vez, não podemos dizer que é essa letra, C. E a letra B diz: a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos, ele não falou em carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, também não falou isso, contribui para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Então, não foi o que o texto nos contou. Ele não falou em carboidrato, em proteína. Lembra que eu disse que a gente tem que se limitar ao que o texto nos falou, não é verdade? Então, sobrou aqui realmente a letra A. A falta de atividade física, somada uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, perceba que está bem geral, não está entrando em carboidrato, proteína, essas coisas, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas em adolescentes. Então, realmente, nós temos aí a letra A como resposta. Próxima. Então, a última essa. É a última. Vamos lá. Mais um textinho aqui, ó.
Quinta questão, leia o texto abaixo. Mais um texto verbal. Vamos lá. O menino ouviu a narrativa de que um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do arco e flecha até se tornar um especialista. Ao chegar a uma reunião com os arqueiros, encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos e flechas cravadas bem no centro deles. O arqueiro ficou impressionado. Não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era uma proeza. Uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Quem realizou esse feito? Havia um garotinho perto dos alvos e o arqueiro perguntou: Você sabe quem lançou essas flechas? O garoto disse: Sim, fui eu. O arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Então ele disse: primeiro eu jogo a flecha, depois eu pinto o alvo ao redor. Ok, uma bela sacada, né? Então vamos analisar o comando da questão, ver o que se pede. Os ditados populares, falando de ditados populares. Deixa eu apagar aqui, ficou muito... Os ditados populares e os provérbios têm a propriedade de sintetizar as interpretações sobre fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de expectativa. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor sintetiza o texto. Então, o provérbio que sintetiza o texto, que melhor sintetiza, será um desses. Vamos analisar. Temos, primeira, não adianta chorar o leite derramado. Então, essa não adianta chorar o leite derramado é aquela questão que você não pode reclamar daquilo que você já... Não adianta reclamar, né? Chorar por aquilo que você perdeu, você deixou de fazer, né? É uma coisa que já aconteceu. Então, não tem relação com o texto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso tem a ver com a questão da persistência, né? A gente não viu questão de persistência no texto, ok? Cada macaco em seu galho, que é aquela questão que você não deve se intrometer, né, se intrometer na vida dos outros, essas coisas. Então, também não tem nada a ver. Então, até agora, nenhuma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, aquela relação de quem faz alguma coisa vai receber o troco, né? Vai receber o troco. Então, aqui não tem nada a ver com receber troco. E sobrou realmente... Letra E aqui, ó, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então é aquela questão de que se você tem, por exemplo, um pouco de inteligência, né? Você, mesmo que seja pouco aos olhos de quem não tem tanta inteligência, você vai ser bem, muito superior, né? Então, nós temos aqui a letra E como resposta. Ficamos por aqui, respondemos aí a atividade e vamos para a próxima.